Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a primeira parte da videoaula do capítulo 37 do nosso livro-texto, intitulado Relatividade. Essa aula serve tanto para a disciplina Tópicos de Física 4 do curso de Licenciatura em Física, como também para a disciplina Física Geral Experimental do curso de Engenharia de Produção, elas relativas à continuação do primeiro semestre de 2020. O conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. O tópico 1 fala dos postulados da relatividade, o segundo da relatividade e simultaneidade, o terceiro relatividade do tempo, na sequência relatividade das distâncias, posteriormente transformações de Lorentz, na sequência efeito Doppler da luz e finalizando o capítulo a dinâmica relativística. Nosso livro-texto, mais uma vez, é o Fundamento de Física do Halliday, volume 4. Eu estou usando a 10ª edição. Pois bem, antes de nós começarmos de fato o conteúdo do capítulo, é muito importante nesse momento, de forma muito breve, lembrar o cenário da física no final do século XIX. Eu separei aqui 3 grandes ramos da física, com 3 grandes expoentes de cada ramo, para lembrar os esforços deles e de vários outros cientistas para estabelecer uma série de princípios e leis que ficaram conhecidas como a física clássica. No final do século XIX, a ciência era capaz de calcular com incrível precisão as órbitas dos planetas conhecidos, a trajetória dos cometas e estrelas, prever eclipses, explicar de forma muito satisfatória a mecânica celeste. E principalmente entender o modelo matemático que estava por trás de todos os movimentos dos corpos macroscópicos que nos rodeiam, seja na Terra, seja no céu. Esse conjunto de leis acerca dos movimentos ficaram conhecidas como mecânica clássica, cujos nomes de Newton, Kepler, Galileu, sem dúvidas, foram marcantes, além de muitos outros cientistas. A física também conseguiu um enorme sucesso com o estabelecimento das leis que regem os fenômenos de troca de calor, os efeitos de mudança de temperatura, pressão e volume, inferindo o comportamento da matéria e da energia numa escala macroscópica, decorrente do comportamento médio de um grupo enorme de partículas, ou seja, estamos falando da termodinâmica. Que ela, com invenções como a máquina térmica, sem dúvida revolucionou o nosso modo de viver, redefinindo os meios de transporte, os meios de produção e toda uma revolução industrial no início do século XIX. Nomes como Boltzmann, Joule, Carnot, entre outros, tiveram grande contribuição nesse ramo. Bem, o eletromagnetismo, que unificou os estudos dos fenômenos elétricos e magnéticos, até hoje vem revolucionando o nosso modo de viver no século XXI. As ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell certamente são a base de grande parte da tecnologia que nos cerca hoje. Mas naquela época já representava um apogeu teórico-científico que envaideceu a comunidade científica. Nomes como o próprio Maxwell, Coulomb, Oersted foram marcantes. O sentimento de sucesso era inegável e a ideia de que o conhecimento científico estava em um processo de completude era quase um consenso. Então, no ano de 1900, um proeminente cientista da época chamado William Thomson, ou simplesmente Lord Kelvin, tenho certeza que vocês já ouviram falar, ecoou esse sentimento de que os grandes princípios da física já tinham sido estabelecidos, porém ele frisou que o céu claro do conhecimento científico ainda tinha 2 nuvens a serem dissipadas, como fala o famoso discurso pronunciado por William Thomson, Lord Kelvin, a partir de 1892, no dia 27 de abril de 1900, no Instituto Real de Londres, resumido pelos historiadores da ciência da seguinte maneira: vejo apenas 2 pequenas nuvens no sereno céu do conhecimento científico. O experimento de Maxwell-Morley, realizado em 1887, e a discordância entre os valores medidos e os valores teóricos previstos pela termodinâmica para os calores específicos em baixas temperaturas. Bem, ele fazia referência
na primeira nuvem, né, ao insucesso em detectar o éter, que seria o meio hipotético de propagação das ondas eletromagnéticas pelo experimento de Michelson e Morley, né. Esse problema estava, na verdade, na inconsistência teórica, né, dessa onda se propagar no vácuo, sem um meio, né, e o fato também das equações de Maxwell não serem variantes das transformações clássicas de Galileu. Bem, a segunda onda tratava da enorme dificuldade de explicar a radiação térmica, né, segundo os princípios da termodinâmica e do eletromagnetismo, né, que é o caso da radiação do corpo negro. Bem, embora não tenha sido a intenção do próprio Kelvin, né, desdenhar desses problemas, né, ou dessas nuvens, como ele mesmo mencionou, afinal ele sabia que se tratavam, né, de grandes desafios ainda para a física, né, essas nuvenzinhas se tornaram, né, enormes tempestades, na verdade, no céu da física, e acabaram dando origem às duas grandes teorias, né, ou as duas maiores teorias da física, né, que é a teoria da relatividade, que vamos estudar nesse capítulo, né, e a física quântica, que vamos estudar uma parte mais na frente, né? Ou seja, ainda estava por vir, né, talvez essas das duas maiores teorias do conhecimento científico. Então, esse sentimento de completude da física no início do século XX acabou sendo marcado, né, como um grande equívoco, né, e o discurso e o posterior artigo do Kelvin sobre essa narrativa acabaram personificando esse erro, né? E certamente nunca mais nenhum cientista teve a audácia de falar nesse sentido. Na verdade, todo esse problema, né, só fez, né, escancarar a nossa dificuldade em explicar fenômenos, né, que envolvem grandes velocidades em relação à luz, né, e fenômenos que envolvem pequenas dimensões, né, na escala de átomos e moléculas, né? Então, essas dificuldades geraram respostas, né? A primeira aqui, olha, na verdade está ao contrário, né? Mecânica quântica e a relatividade. Aqui é a relatividade, a resposta da primeira, e mecânica quântica da segunda, né? Que a gente vai estudar a partir daqui. Então, em 1905, com 26 anos, Albert Einstein teve o seu annus mirabilis, né? Que é uma expressão latina cujo significado é ano maravilhoso ou ano miraculoso, né? Ela costuma fazer referência a anos em que houve um grande desenvolvimento em algum ramo do conhecimento ou uma série de eventos muito significativos, né? Essa expressão inicialmente na ciência foi usada para se referir ao ano de 1666, ano em que Isaac Newton fez grandes descobertas relacionadas ao cálculo, às leis do movimento, à ótica, né, e a sua lei de gravitação universal. Ironicamente, o ano miraculoso do Einstein é capitaneado justamente por uma teoria que reestrutura a mecânica newtoniana. Na verdade, né, uma extensão dela, né, que é a teoria da relatividade restrita. Dentre os vários artigos publicados por Einstein, né, em 1905, um intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, ele propõe um princípio de relatividade mais abrangente, né, que se aplica tanto às leis, né, da mecânica quanto às leis da eletrodinâmica. Tá? Aqui está um print, né, desse paper original, né, que está disponível para download aqui sem restrições na página da Annalen der Physik, né, cujo DOI está aqui para acesso. Tá? Entre os artigos do ano miraculoso do Einstein, ele também publicou um trabalho sobre a teoria quântica da luz, né, explicando o efeito fotoelétrico a partir da teoria de quantização da energia do Planck, né. Esse artigo lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Né, e outros sobre os aspectos estatísticos da teoria molecular, né, analisando o movimento browniano. Então, o Einstein não somente dissipou a nuvem do problema do éter, como também iniciou a dissipação da nuvem do problema da radiação térmica. Afinal, o próprio Planck não acreditava, né, na sua suposição sobre a quantização da energia na explicação da radiação do corpo negro, né? Para ele, aquilo era apenas um artifício matemático, né, e não é uma manifestação da natureza de fato, né? Então, Einstein foi um dos pioneiros, sim, né, da teoria quântica, e nós vamos estudar a partir do próximo capítulo também um pouquinho sobre isso. Bem, a teoria da relatividade restrita se baseia em dois postulados que Einstein menciona explicitamente no seu artigo de 1905.
Postulado 1, né, ele fala: as leis da física são as mesmas para todos os observadores situados em referenciais inerciais. Não existe um referencial absoluto. Postulado 2. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Seu valor aqui, olha, c, né? Hoje nós sabemos de 299.792.458 metros por segundo. Uma velocidade aqui enorme, né? Antes de nós analisarmos as consequências dos postulados, né, que implicam em mudanças drásticas na nossa percepção de mundo e principalmente abalam fortemente, né, os alicerces da física clássica, precisamos lembrar que já tínhamos um princípio de relatividade muito bem estabelecido por Galileu. Então, nesse momento é muito importante nós lembrarmos desse princípio, né, e ver como ele se relaciona com as leis da física, né, para podermos compará-lo com os postulados da teoria de Einstein. Vamos falar aqui um pouco do princípio de relatividade, né, clássico. Bem, o princípio de relatividade clássico está intimamente ligado ao conceito de referencial, né, no caso, né, na verdade, o de um referencial que a gente chama de referencial inercial. O referencial inercial é um referencial no qual as leis de Newton, né, são válidas. Portanto, para um referencial inercial, uma partícula que não está sujeita a forças sempre vai estar em repouso ou em movimento com velocidade constante. Imaginemos a seguinte situação, né? Um observador está aqui, olha, na carroceria de um carro, né, que se movimenta com uma velocidade constante. Está aqui, ó, aceleração igual a zero, v maior que zero, mas constante. Tá? Ele arremessa uma bola verticalmente para cima. Né, sua percepção vai ser de um movimento vertical para a bola, né? Como mostra aqui a figura. Então, obedecendo à lei de gravitação universal e às equações de movimento com aceleração constante, essa trajetória deve ser vertical, né? Como mostra aqui. Bem, agora imagine, né, um outro observador aqui, né, no referencial R, à beira da estrada, né? Sua percepção de movimento para a bola não será de um caminho vertical, e sim de um caminho parabólico, aqui como mostra a figura. Né? Fisicamente falando, né, ele percebe que a bola tem uma componente horizontal de velocidade, né, e essa componente deve ser igual à velocidade do próprio carro. Né? Então, embora eles discordem, né, quanto à percepção do movimento, eles devem concordar, né, que o observador no referencial R' não gerou essa componente horizontal na velocidade, né? E sim ela é oriunda do movimento relativo, né, de um referencial em relação ao outro, e que as leis da mecânica têm a mesma validade, né, sendo a situação decorrente apenas, né, de uma transformação de coordenadas. Portanto, né, mesmo com as percepções diferentes de R e R', as leis de Newton têm a mesma forma nas duas situações, sendo invariante as transformações de Galileu que a gente vai já mostrar aqui. Ou seja, né, a lei de Newton para o referencial R seria F igual a MA e para o referencial R', F' igual a MA'. Isso aqui é o que a gente chama de princípio de relatividade clássica. Então, essa invariância, né, das leis de Newton em relação aos referenciais inerciais, né, é o que a gente chama de relatividade newtoniana, né, ou também relatividade clássica. Né. Sendo que essas mudanças de percepções de algumas grandezas, né, para esses referenciais são facilmente mostradas, né, com as transformações de coordenadas de Galileu. Então, considere aqui, olha, digamos, dois referenciais inerciais, referencial S, aqui, olha, e um referencial S', né, como mostra aqui a figura. Observando, digamos, esses dois referenciais, o movimento de uma bolinha aqui, ó. Os vetores, né, posição da bola para S e S' são dados aqui na figura, né, são R e R', né, respectivamente, onde R aqui, ó, né, caracteriza a diferença de coordenadas, né, entre esses referenciais. Tá? Bem, é fácil ver, né, que esses vetores se relacionam da seguinte maneira. Olha, R é igual a R mais R', né, e R', a transformação inversa, né, vai ser R menos R'. Tá?
Vocês sabem que se nós derivarmos, né, o vetor posição, nós teremos a velocidade, né? Se derivarmos mais uma vez, nós teremos aceleração. Então, derivando aqui r e r', né, nós teremos aqui, olha, dr dt e dr' dt, né, derivando drzão dt e drzinho dt também. Só que aqui, olha, dt', tá? A gente já vai falar dessa diferença de dt e dt', tá? Então aqui, olha, né, derivada da posição vai ser a velocidade u, onde essa velocidade u aqui, olha, seria a velocidade medida para a bolinha segundo o referencial s, e o linha é a velocidade medida por s' para a bolinha, tá? E v é a velocidade relativa entre os dois referenciais, no caso a velocidade de s'. Lembrando aqui que os referenciais são inerciais, logo essa velocidade aqui, olha, v, né, ela é constante, tá? Então aqui, olha, eu vou derivar mais uma vez, né? Derivando mais uma vez, nós encontramos a aceleração, tá? Perceba que a derivada de uma constante é zero, logo aqui, olha, se esse termo aqui é constante, na hora que eu derivar vai a zero, logo u vai ser du dt vai ser igual a du' dt, logo a vai ser igual a linha. E também a linha igual a, né? Isso é uma transformação inversa, tá? A igualdade de percepção de aceleração, né, entre esses dois referenciais S e S' já confirma, né, o princípio de relatividade newtoniano, pois implica justamente na invariância da segunda lei de Newton. Tá? Então aqui, olha, F, né, e F', né, com a linha sendo o mesmo, né, para ambos os referenciais. Então vamos seguir agora para a transformação geral de coordenadas, né, a partir do que nós fizemos aqui. Então aqui, olha, né, para chegar na transformação de Galileu, nós vamos integrar as velocidades, lembrando que u, né, é dr dt, né, e o' é dr' dt. E v vai ser drzão dt, né? Então se eu pegar aqui, olha, e passar o dt para o outro lado, né? Claro, sabendo que classicamente dt é igual a dt', né? Ou seja, o intervalo de tempo aqui, olha, ele é absoluto, né? Na mecânica clássica, tá? Os tempos são invariantes, né? E como esse termo aqui, olha, é constante, vai sair da integral, né? Então aqui, olha, vai cortar dt com dt, né? Esse termo sai da integral aqui, olha, né? E eu vou ter a transformação, né, de coordenadas entre os referenciais. R' vai ser igual a r menos vt. Bem, considerando o caso unidimensional, né, finalmente temos as transformações de Galileu que vocês devem ter visto em Física 1, né? Então aqui, olha, o caso 1D, onde só existe movimento na direção x, vai ser x', oriundo desse r aqui, olha, né, r', então fica x' igual a x menos vt, y igual a y, né, movimento é unidimensional, z igual a z, e o tempo t' é igual a t, tá? O tempo é invariante nas transformações de Galileu. Bem, sempre foi entendido na física clássica que as leis fundamentais da física devem ser invariantes, né, a essas transformações aqui, né, ou seja, devem obedecer o princípio de relatividade newtoniano. Tá? E isso sempre foi verdadeiro até que veio a incrível previsão das ondas eletromagnéticas de Maxwell, né, a partir de suas equações, né, tão famosas. Tá? Ondas essas que foram detectadas por Hertz, né, em 1888. Logo, né, a teoria foi comprovada. Né? Então, ao mesmo tempo que essas novas ondas eram fantásticas, né, e aparentemente, né, matematicamente falando, as equações de Maxwell estavam corretas, os físicos logo notaram, né, que essas equações não eram invariantes sob a transformação de Galileu, que é essas daqui. Então, se pegarmos aqui, olha, a equação de onda eletromagnética, né, se expandirmos aqui o operador laplaciano, podemos ver as coordenadas espaciais x, y e z aqui, né, que são sensíveis às transformações de Galileu, como nós mostramos aqui. Tá? Mas também vemos uma constante aqui que tem dimensões de velocidade, que é o c. Tá? Lembrando que, né, 1 sobre c² é igual a μ0
ε0, né? Então aqui, olha, isolando C, né, não é difícil encontrar um valor de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava, tá? E a velocidade, né, que aqui aparece constante, é uma das grandezas, né, como já mostramos aqui anteriormente, né, que é alterada pela transformação de coordenadas de Galileu. Então, se substituirmos C na transformação de velocidade, essa daqui, olha, que a gente mostrou agora há pouco, onde tem U, eu coloco C, né? Então fica C' é igual a C menos V, né? C não deveria ser constante em nenhuma hipótese. Portanto, né, as equações de Maxwell não são invariantes das transformações de Galileu. Bem, não é difícil aqui, olha, inserir, não é também tão trivial, né, inserir aqui as transformações, né, na equação de onda. Essa aqui, pela regra de cadeia, faz essas derivadas, dá para provar isso também. Mas diretamente já dá para se ver, né, essa questão da invariância ou, né, da não invariância, né, das equações de Maxwell nas transformações de Galileu. Bem, esse problema só foi resolvido por Einstein, né, de uma maneira totalmente inusitada, reformulando os conceitos de espaço-tempo, né, e dispensando completamente qualquer necessidade, né, da existência do éter, apenas com esses dois postulados, que são a base da relatividade restrita, né. Talvez vocês também estejam se perguntando por que o nome de relatividade restrita. É justamente por ela estar restrita apenas a situações de referenciais inerciais, tá? Em 1915, o Einstein publicou a teoria da relatividade geral, né, que engloba referenciais acelerados também, né, em especial a situação em que referenciais sofrem aceleração gravitacional. Essa generalização mudou completamente nossa visão em relação à gravidade, né, que passou a ser descrita como uma propriedade geométrica do espaço-tempo, né. A relatividade geral está completamente fora do escopo desse curso, então a gente não vai tratar dela, também está fora do nosso livro-texto, tá? E a gente não vai abordar aqui. Vamos agora analisar, né, algumas consequências desses postulados, tá? O primeiro faz uma generalização sobre o princípio de relatividade. Galileu já tinha postulado, né, como frisamos, que as leis da mecânica eram as mesmas, né, em todos os referenciais inerciais. Einstein ampliou a ideia, né, para incluir todas as leis da física, né, especialmente as do eletromagnetismo e da óptica, né, e consequentemente as equações de Maxwell. Isso quer dizer que não necessariamente os valores das grandezas físicas são os mesmos, tá? Para dois observadores iniciais, e sim as leis da física, né, que relacionam os valores de duas ou mais grandezas, né, no caso que esses que são as mesmas, né? Então não existe um referencial privilegiado, tá? Isso quer dizer também que não é possível detectar o movimento absoluto. No segundo postulado, né, ele resolveu o problema da luz, considerando a sua velocidade invariante, né, para qualquer referencial inercial, né, o que impacta diretamente nos conceitos de espaço e tempo, tá? Principalmente o tempo, né, que era totalmente invariante para a relatividade clássica. Então, né, a velocidade da onda eletromagnética está associada ao meio de propagação e não à fonte, né? C é constante no vácuo, tá? Então, né, não é necessário a transformação de Galileu para as velocidades, né? No caso, aquela história de C' menos C é igual a C menos V, ela não tem o mesmo valor, né? Ela tem o mesmo valor, na verdade, no vácuo, tá? Então ela não vai variar de acordo com as transformações clássicas, tá? Claro, né, essa nova percepção da luz muda o nosso conceito, né, de intervalo de tempo, tá? Que passa a ser o tempo uma coordenada para cada evento, né, em relação ao observador, né, em um referencial inicial. Isso mudará completamente nosso conceito sobre a simultaneidade de eventos, por exemplo, né? Isso é tão importante que nós vamos dedicar um tópico exclusivo, né, para falar dessa questão da simultaneidade, tá? Bem, a figura aqui abaixo, ela ilustra algumas situações, tá? Imagine aqui uma fonte luminosa S, né, e dois observadores R1 em repouso, né, em relação a S, e R2 viajando na direção de S, com velocidade V, tá? Como mostra aqui a figura. A velocidade, né,
para luz é medida por R1 como 3 vezes 10 oitavas, obviamente, né? E qual será a velocidade medida para R2 que está se movimentando na direção da luz? Tá? Será que vai ser C mais V? Não, né? É a mesma medida por R1, 3 vezes 10 oitavas, segundo o segundo postulado. Né? Então, da mesma maneira, a situação aqui da figura ao lado, tá? Onde a fonte está se movendo na direção de R1, tá? E R2, tá? E R1 aqui, olha, está se afastando de S e de R2. A velocidade da luz não depende do movimento da fonte, tá? Então aqui, olha, ela se movimentando para cá não implicará uma mudança aqui em medidas, né, na medida do valor de C, tá? Outra observação importante, né, das figuras é a equivalência das duas situações em relação ao movimento, né, segundo o primeiro postulado, tá? Que no caso aqui, olha, é impossível detectar o movimento absoluto. Portanto, nós não podemos aqui, olha, saber quem realmente está se movendo aqui, olha, né? E quem está em repouso, tá? Se é no caso aqui, olha, R2, né, que está, né, que vai, né, se movendo aqui na direção de S, ou se S está se movendo na direção de R2, né? Ou ainda, né, se R1 está em repouso, né, quando R2 vai em direção a S, tá? Ou ainda se R1, né, aqui, olha, no caso, né, vai estar se afastando de R2 quando S viaja em direção de ambos. Em relatividade é muito comum esse tipo de análise, tá? Onde imaginamos algumas situações, né, fazendo verdadeiros ensaios de pensamento. Tá? São experimentos mentais mesmo. Tá? Einstein propôs, né, vários ensaios de pensamento para discutir a relatividade. A gente vai reproduzir alguns aqui no decorrer desse capítulo. Bem, antes de falarmos da simultaneidade, né, vamos definir o que é, né, um evento. Tá? Um evento é algo que acontece, né? Um observador pode atribuir 4 coordenadas a um evento, 3 espaciais e uma temporal. Né? Os eventos não dependem do referencial. Tá? Então a gente vai escrever um evento com coordenadas x, y, z e t. Tá? A gente vai definir isso aqui porque isso é algo que vai ser muito recorrente, tá, nos ensaios de pensamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a simultaneidade, né? Considerando os postulados, podemos afirmar que a simultaneidade de eventos, né, dois observadores em movimento relativo, não concordam em geral quanto à simultaneidade de dois eventos. Se um dos observadores os considera simultâneos, o outro em geral conclui que não são simultâneos. Ou seja, né, dois eventos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em nenhum outro referencial inercial, né, que esteja em movimento, né, em relação ao primeiro. O corolário, né, da afirmação da simultaneidade diz o seguinte aqui, olha, dois relógios que estão sincronizados em um referencial inercial não estão sincronizados em nenhum outro referencial inercial que esteja em movimento em relação ao primeiro. Vamos fazer um ensaio de pensamento aqui imaginando o exemplo proposto pelo próprio Einstein. Tá? Considere, né, um trem passando pela plataforma aqui, olha, tá, da estação com uma velocidade v. Tá? 3 observadores, no caso a linha, B' e C', né, estão situados no primeiro vagão, tá, no vagão central e no último vagão, né, do trem. Os 3 observadores, no caso aqui, olha, A, B e C, né, estão na plataforma, né, vamos denominar aqui os referenciais, né, no trem de S' e o referencial aqui na plataforma de S. Suponhamos, né, os seguintes eventos. Tá? O trem e a plataforma são atingidos aqui, olha, né, por 2 relâmpagos, um no primeiro vagão, tá? E o outro no último vagão. Né? E que esses eventos são simultâneos no referencial S da plataforma. Tá? Então os referenciais aqui vão ver esses 2 raios aqui simultaneamente. Portanto, obviamente, né, o observador aqui C, né, que está meio caminho de A e B, observa os 2 raios simultaneamente. Né, vão chegar aqui, olha, ao mesmo tempo, a luz proveniente desses raios, né, no referencial C. A grande pergunta é, né,
Para o observador C', aqui, olha, né, que está no referencial S', os eventos serão simultâneos? Vamos ver. A luz proveniente, né, do raio que caiu no primeiro vagão chega primeiro, né, em C' do que o raio que vem proveniente do último vagão. Olha. Tá? E mais, né, C' tem a percepção do evento primeiro que o observador C. Aqui, olha, o raio ainda não chegou nele. Que vai perceber os eventos simultâneos, né, nesse momento. Tá? Na sequência, né, finalmente C' percebe o raio que caiu no último vagão. A luz chega nele aqui. Né? Portanto, né, a conclusão é de que os eventos não foram simultâneos para nenhum dos observadores em S'. Nem A, nem B, nem C. Né? Como já tínhamos enunciado sobre a relatividade, né, da simultaneidade. Einstein propôs inúmeros outros ensaios de pensamento para ilustrar o fato de que os eventos necessitam de 4 coordenadas, né, para serem registrados, 3 espaciais e uma temporal. Bem, a partir de toda essa discussão sobre as coordenadas de um evento, né, e a relatividade da simultaneidade, podemos mostrar matematicamente uma relação entre os intervalos de tempo, né, medidos por 2 observadores, né, que estão se movendo um em relação ao outro. Tá? Então, considere um observador A', né, em repouso no referencial S'. Também aqui, olha, na espaçonave. Tá? A uma distância D, né, do espelho que também está em repouso nesse mesmo referencial. Então tem um espelho aqui, olha, tem uma fonte aqui, olha, né, luminosa, né, junto ao observador A'. Aí, olha, um pulso luminoso, né, é produzido, né, e demora um tempo ΔT', né, para vencer a distância 2D, né, segundo a linha. Então aqui, olha, 2D porque o pulso vai e volta, né? Ou seja, né, a linha mede o intervalo de tempo ΔT' entre o momento que o pulso é gerado e o momento em que detecta o pulso, né, após este ser refletido. Bem, como a luz viaja com velocidade c, né, o intervalo de tempo medido por a linha é delta. Aqui eu botei ΔT', tá? Mas a gente vai adotar essa nomenclatura ΔT0, porque não necessariamente esse tempo aqui, olha, vai ser o associado a esse referencial, né? A gente vai chamar isso aqui de tempo próprio mais na frente, tá? Então vamos mudar aqui a nomenclatura, tá? Em vez de ΔT', ΔT0. Então vai ser ΔT0 2D sobre C. Bem, considere agora que a espaçonave se move com velocidade v, né? E os mesmos 2 eventos acontecem. Tá? A geração do pulso e a detecção do pulso refletido. No entanto, sob o ponto de vista de um referencial S, tá? Aqui, olha, em repouso em relação à espaçonave. Para S, né, os eventos ocorrem em 2 locais diferentes, né, devido à espaçonave estar se deslocando aqui horizontalmente, né, uma distância que vai ser vΔt aqui, olha. A espaçonave vai se deslocar. Então, os eventos vão ocorrer em locais diferentes. Né? Bem, onde nesse caso aqui, olha, esse ΔT, né, é o intervalo de tempo medido, né, pelo referencial S em relação a esses 2 eventos. Bem, é fácil notar, né, que os intervalos de tempo medidos, né, por S e S' são diferentes, né, uma vez que a distância percorrida pela luz para S é maior do que para S'. Podemos encontrar uma relação matemática entre ΔT e ΔT0, né? Usando aqui, olha, o teorema de Pitágoras. Vemos que, né, CΔt, né, sobre 2 ao quadrado é igual a d quadrado mais vΔt sobre 2 ao quadrado. Tá? Estou pegando aqui a metade, né, nesse triângulo retângulo, então vai ser a metade, né, de vΔt, assim como aqui de CΔt sobre 2. Tá? Então aqui, olha, isolando ΔT, né, depois colocando em evidência C. Aqui, olha, vou colocar em evidência C. Né, eu percebo aqui, olha, que esse termo aqui, olha, é justamente meu termo ΔT0 aqui, olha, bem aqui.
Tá? Logo, finalmente, né, encontramos a expressão entre os intervalos de tempo, né, que representa o que vamos chamar de dilatação temporal ou dilatação do tempo. Vamos entender, né, por que a dilatação. Olha aqui. Observação 1 aqui, olha, né? Note que se V for igual a C, né? Então aqui, olha, esses termos aqui forem iguais, né? Ou seja, né, se a espaçonave se move com a velocidade da luz, né, a razão V sobre C, né, vai ser igual a 1. Tá? Então, se for igual a 1, 1 menos 1 dá 0, né, o denominador vai zerar, né, o que gera aqui, olha, ΔT0 sobre 0, né, uma indeterminação. Né? Então, aqui o ΔT vai ao infinito. Tá? E se V, né, for maior do que C, tá? Essa razão aqui, V sobre C, vai dar um número maior do que 1. Né? Então, essa diferença 1 menos um número maior do que 1 vai dar um número negativo aqui. Logo, né, esse denominador vai ser um número imaginário que não faz sentido fisicamente. Portanto, né, esse resultado mostra matematicamente que C deve ser maior do que V. Né? E necessariamente, né, C deve ser a maior velocidade possível na natureza, né? Corroborando também o que diz o segundo postulado de Einstein. Bem, observação 2, né, agora, né, quando dois eventos ocorrem no mesmo ponto, né, de um referencial inicial, o intervalo de tempo entre os eventos nesse referencial é chamado de intervalo de tempo próprio. Está aqui ΔT', mas é ΔT0, tá? Quando ΔT é medido em outro referencial, o resultado é sempre maior que o intervalo de tempo próprio. Né? Esse conceito de intervalo de tempo próprio, né, é muito importante, né, ele vai ser recorrente nos exercícios. Tá? Então é interessante vocês assimilarem. Tá? O ΔT0 ou ΔT', que como está aqui é ΔT0, tá? Nosso livro usa ΔT0, será sempre, né, o menor intervalo de tempo medido entre os eventos. Tá? É o intervalo de tempo medido por um observador no referencial onde ocorre o evento. Frequentemente, né, a razão adimensional aqui, ó, V sobre C, da equação da dilatação do tempo, que vai aparecer bastante, a relatividade restrita, é substituída por um parâmetro, né, denominado parâmetro de velocidade, representado aqui por essa letra grega aqui, o beta. Tá? Esse parâmetro beta, né, é sempre menor do que 1, tá? Em decorrência do que nós discutimos na observação 1. Tá? Então aqui, olha, essa razão aqui, ó, deve ser sempre menor do que 1. Costumamos substituir, né, o inverso do denominador da equação da dilatação do tempo por um outro parâmetro denominado de fator de Lorentz, né, representado pela letra grega gama. Então aqui gama vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos beta quadrado, onde beta nós já sabemos que é V sobre C. Tá? Então aqui o beta vai ser o fator de velocidade que nós frisamos e o gama o fator de Lorentz. Né? O nome desse fator, né, é em homenagem ao físico Hendrik Lorentz, né, que demonstrou por artifícios puramente matemáticos, né, uma transformação de coordenadas capaz de deixar as equações de Maxwell invariantes. Né? Nós vamos falar dessas transformações um pouquinho mais na frente, né, que generalizam a transformação de Galileu, né, que a gente viu que as equações de Maxwell não são invariantes em relação a ela. Pois bem, esse valor, né, gama, né, é sempre igual aqui, ó, ou maior, né, que a unidade. Entretanto, a diferença entre gama e unidade não é significativa, a menos que V seja maior do que 10% da velocidade da luz. Assim, né, de modo geral, os resultados, né, da relatividade clássica constituem, né, uma boa aproximação, né, se V for menor do que 0,1 C. Ou seja, né, para velocidades menores aí que 10% da velocidade da luz, é algo em torno de 30 milhões, né, de metros por segundo ou 30 mil quilômetros por segundo, né, que continua sendo uma velocidade assim surreal para o nosso mundo cotidiano, né? Por exemplo, se nós imaginarmos aqui um avião Concorde, né, supersônico, ele atinge uma velocidade em torno de 2.160 km por hora, né, que é quase o dobro da velocidade do som no ar, que é em torno de 1.200 km por hora. Né? Ainda assim, não é quase nada em comparação com 10% de C. Né? O gráfico aqui, olha, mostra
essa situação e também mostra aqui, olha, né, que quando esse parâmetro de velocidade tende a 1, né, ou seja, né, quando o v tende a c, o fator de Lorentz tende ao infinito. Tá? Mostrando que a nossa física clássica, o nosso mundo cotidiano, né, ela é totalmente compatível, né, para o mundo de baixa velocidade. Para velocidades acima de 10% da velocidade da luz, aí a gente necessariamente precisa usar as expressões da relatividade para ver efeitos, por exemplo, como da dilatação do tempo. Bem, já estamos aptos a fazer o nosso primeiro exemplo do capítulo. Então o exemplo 1 fala o seguinte, olha, uma espaçonave do leitor passa pela Terra com uma velocidade relativa de 0,999 c. Depois de viajar durante 10 anos, tempo do leitor, para a estação espacial EE-13, né, faz meia volta e se dirige à Terra com a mesma velocidade relativa. A viagem de volta também leva 10 anos, tempo do leitor. Aí ele pergunta, né, quanto tempo leva a viagem de acordo com o observador terrestre? Despreze os efeitos de aceleração. Vamos resolver aqui. Então, dados do problema, aqui ele deu a velocidade, né, de 0,999 de c. Ele deu o delta t zero, tempo próprio, né, o intervalo de tempo próprio de 10 anos. E quer saber quanto tempo essa viagem leva de acordo com um observador na Terra, né? Ou seja, ele quer saber o ΔT. Lembrando que ΔT se relaciona com ΔT0, né? Por essa expressão da dilatação dos tempos, onde o fator de Lorentz vai ser ΔT0 raiz de 1 menos beta quadrado, onde o beta é justamente 0,999. Então, substituindo aqui os valores, fica 10, né? Perceba que eu estou colocando em anos mesmo. Raiz de 1 menos 0,999 ao quadrado. Bem, fazendo essa continha aqui, olha, eu já fiz aqui, né? Esse termo aqui, né, da raiz quadrada, vocês podem acompanhar aí, da 0,0447, né? E 1 sobre esse termo, né, vai dar aqui, olha, 22,37 vezes o 10, né? Como eu deixei em anos, né, o resultado vai dar em anos, tá? Ok? Então, né, aqui 22,37 vezes 10 vai dar 223,7 aproximadamente anos, né? Que isso aqui eu vou colocar aqui aproximadamente 224 anos. Bem, como ele quer o tempo total de ida e volta, eu vou chamar aqui ΔT total de 2 vezes ΔT, logo vai ser 2 vezes 224, que vai dar igual a 448 anos, né? Seria, né, o tempo total de viagem para um observador da Terra, né, para esse movimento. Matamos a questão aqui, olha, bem simplesinho. Vamos para o próximo exemplo, né? O próximo exemplo fala o seguinte, né? Os muons, né, são partículas subatômicas instáveis que são criadas quando raios cósmicos atingem a atmosfera superior. Eles duram apenas um curto período de tempo antes de decair. O tempo médio de vida de um muon é de 2,2 microsegundos, sendo o intervalo de tempo próprio entre o evento da produção e do decaimento. Sabendo que o muon se desloca com uma velocidade de 0,9999 de c e que a atmosfera superior está a 10 km da superfície da Terra, pergunta-se: o muon pode ser detectado na superfície da Terra? Vamos então resolver, né? Novamente aqui para o nosso quadro digital, deixa eu aumentar aqui o espaço. Exemplo 2.
Bem, o que o problema nos deu, né? Nos deu a velocidade, 0,9999 de c, e nos deu o tempo próprio do mol, né? De 2,2 microsegundos, né? Isso aqui é 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos, né? Então vamos calcular aqui o nosso ΔT. Então ΔT vai ser gama ΔT0, né? Ou seja, ΔT0 raiz de 1 menos beta quadrado, onde o beta é 0,9999 ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. Bem, fazendo essa continha aqui, olha, isso aqui vai dar 0,9998 e essa raiz aqui, olha, aqui vai dar 0,01421. É bom ter cuidado com todas as casas decimais aqui, tá? Bem, fazendo essa divisão aqui e a substituição, eu vou ter aqui, olha, botar assim, 1 sobre, com calma, né? 0,01411421 vezes 2,2 vezes 10 a menos 6. Tá? Fazendo essa continha aqui, olha, primeiro esse termo aqui vai dar 70,71. Logo, o resultado aqui vai dar 155,56 vezes 10 a menos 6 segundos, né? Bem, agora eu calculo aqui, olha, né, expressão trivial de velocidade, coloco aqui, ó, ΔX sobre ΔT. Logo, o meu ΔX vai ser, no caso, VΔT. Tá? Então fica assim, olha, ΔX vai ser a distância percorrida pelo mol para um observador na Terra, né? Vai ser 0,9999 vezes 3 vezes 10 a oitava vezes 155,56 vezes 10 a menos 6. Bem, eu já fiz essa continha aqui, olha, isso aqui vai dar 46.495,35 metros. Então, como a distância da atmosfera superior até a superfície da Terra, segundo o problema, é de 10 km, né, a distância aqui, olha, percorrida pelo mol é de 46.495 metros, ou seja, aproximadamente 46 km, né? Ou seja, graças à dilatação do tempo, é possível detectar um mol na superfície da Terra. Nós poderíamos calcular aqui, olha, também, né, caso não existisse a relatividade, né, considerando o tempo próprio para um mol, né, por exemplo, aqui, olha, quanto seria a distância percorrida ΔX, né, no caso aqui, olha, 0,9999 vezes 3 vezes 10 a oitava, vezes 2,2 vezes 10 a menos 6. Então aqui, olha, vai ficar 0,9999 vezes 6,6 vezes 10 ao quadrado, né? Fazendo essa continha logo aqui, olha, já foi feito, vocês podem reproduzir aí. Isso aqui vai dar 659,9 metros. Ou seja, né, se não ocorresse a dilatação do tempo, né, o mol só percorreria aí, olha, 659,9 metros e seria impossível detectar um mol na superfície da Terra.
Na verdade, esse relato aí, né, é um dos relatos experimentais provando a dilatação do tempo e, obviamente, a relatividade restrita. Né? O Mu ele é possível detectar na superfície da Terra, mesmo ele tendo um tempo de meia-vida de 2,2, né, vezes microsegundos, né, 10 a menos 6 segundos. Então matamos aqui o exemplo 2.